Imaginemos a médium Ivone Pereira, uma pessoa que às vezes se perguntou sobre sua literatura. Eu devo escrever por mim mesma, quer dizer, devo colocar para frente uma escrita autoral ou devo só psicografar para cumprir a minha tarefa reencarnatória? E os espíritos disseram sobre a sua tarefa como escritora, que iria publicizar obras de sua própria autoria. Dizia: fale de sua relação com a mediunidade, como foi que se construiu, quais são as vicissitudes, as questões que você viveu para dar conta da tarefa de ser uma médium brasileira que psicografa obras que o mundo todo se surpreende pela beleza e profundidade. Então, a médium sempre ficou atenta a em que momento eu entro na cena para colaborar. Ela sempre ficava atenta nisso. Então, uma noite em que o seu corpo dormia, ela leva seu corpo espiritual ou perispírito para seguir com ela, e aí encontra o espírito Leon Tolstói, o escritor russo, e ele a convida para que ela psicografe suas obras, algumas de suas histórias, vamos dizer assim. E ela se surpreende, porque ele é tão afetuoso. Ele já tinha desencarnado, ela não, estava reencarnada, apenas desdobrada durante o sono do corpo físico. E aí é então que ele a convida para que ela possa psicografar suas obras, como se disse. E ela diz: mas eu nunca vivi na Rússia, será? Ele disse: sim, viveu, teve uma reencarnação lá. E eu posso manipular, utilizar esse acervo, esta aquisição em termos de linguagem que você traz no seu inconsciente profundo. Então ela aceita, e antes ele a leva para conhecer as estepes russas, todo um mundo do povo que ele conhecera tão bem, para que ela se afeiçoe ao clima das suas histórias. E é assim que ele vai começar o livro Ressurreição e Vida, que é dele, Leon Tolstói e Ivone Pereira, na psicografia. Então começa ela se perguntando assim. Ele já sendo levado espiritualmente, assim como ela foi para se encontrar com Leon Tolstói, ele foi levado, mas de uma forma surpreendente. Era uma força e um magnetismo que o deixava quase em êxtase, até que ele chegou em lugares lindos, pareciam vales profundos, que tinham um certo tom de infinito. E nesse lugar ele chega perto de um grupo, de repente, em que percebe, porque lhe dizem, e ele também compreende assim, que era Zaqueu, aquele que Jesus chamara, disse: desce daí, que importa que eu pernoite em sua casa. Era um publicano que dividira seus bens, se despojara a partir do conhecimento com o Mestre Jesus. Então, Zaqueu falava para um grupo, e era uma coisa tão profunda o que ele dizia. Na verdade, o que ele dizia e transmitia com o seu amor, um amor que ele conquista nas suas experiências. Então, desde este momento, Tolstói, o escritor russo, ficou certo de que tinha uma tarefa no espiritismo que seria importante levar à frente. E daí, neste momento em que a gente vê este sim, esta decisão, e vê a da Ivone, a gente vem para o nosso dia hoje, 21 de abril, o dia em que Tiradentes deu a sua resposta reencarnatória, e que foi assim uma coisa assim tão dura, tão drástica, tão no sentido de que ele pagou um preço alto, nesse sentido, pelas suas escolhas de amor pelo coletivo, de amor pelos sonhos da República, do fim do escravismo negro e de tantas coisas
assim, inclusive dizer um basta àquela circunstância do derrama, que era uma situação que ia pedir de cada cidadão o dinheiro que eles não tinham, porque não se tinha completado tanto de ouro que Portugal queria que o Brasil desse. Então, era uma circunstância bastante dramática. E eles, há 5 anos, havia um grupo que, com Tiradentes, se reunia para tentar modificar esse estado de coisas coletivo. Era Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e outros. Só que o Tiradentes, ele, vamos dizer assim, ele tinha uma tarefa maior. Era o espírito, hoje se sabe, mais evoluído do grupo. Mas tem uma hora em que ele está preso, já sabe que vai ser enforcado no lugar público, para que aquilo sirva para que as pessoas não sonhem mais, não tenham mais ideais de fraternidade ou de liberdade. E neste momento ele faz como que um solilóquio, aquela hora que em teatro a pessoa fala consigo mesmo. E ele diz assim, começa falando consigo mesmo, meu Deus, em que eu errei? E depois vai falar com o anjo Ismael, que assim é chamado, o espírito superior Ismael, que cuida dos destinos do nosso Brasil. Então ele conversa com ele, perguntando assim, em que eu errei? Será que nós somos tão perversos assim, que tem alguma coisa que eu não reconheci em mim, que não era boa, que não foi capaz de me livrar desta situação? Porque os nossos sonhos são tão justos. O que aconteceu que tudo virou contra mim e contra todos nós? Eu queria pelo menos pagar o preço sozinho e que nada acontecesse com ninguém mais. Mas não foi assim, pensava Tiradentes. E neste pensamento, ele a partir daí, vamos dizer que ele dá a resposta dele de ser digno até o fim. E quando ele vai ser enforcado, logo, Jesus o abraça. Tanto é que ele diz, ai, morrer é assim? São suas primeiras palavras, quase imediatamente. Então todo aquele esquartejamento, o espírito já não está ali. E eles cortaram os pedaços do corpo dele para jogar na estrada de Minas a Rio de Janeiro, para que servisse, vamos dizer, para que fizesse medo às pessoas que tivessem sonhos de qualquer tipo de liberdade, ou fraternidade, ou transformação. Mas a coisa fez o efeito contrário. Ele passou a ser uma referência espiritual, com certeza, uma referência política, histórica, até hoje. E há muitos escritores que dizem que ele já tem um quê na sua figura, que é uma referência, com certeza, que é mítico, que é assim, quase lendário, não no sentido que não seja real, não sejam reais os fatos que aconteceram, mas que pertence já a um movimento da alma que quer guardar estas experiências humanas para servir de alento nas horas difíceis ou nas horas que a gente quer, vamos dizer, indicadores de por onde caminhar. Então, a gente passa para um momento em que Humberto de Campos conta que todo 21 de abril, mais ou menos todo, eu acredito, né? Todos se reúnem, as pessoas que têm um compromisso com a pátria, em termos de libertação, e também as que viveram aqueles momentos junto a Tiradentes. Elas fazem uma homenagem a Tiradentes. Então estão todos lá. E Humberto de Campos quis entrevistá-lo, fica querendo trazer para nós também, porque também a sua resposta reencarnatória, agora no plano espiritual, reencarnatória era aqui, né? A sua resposta no plano espiritual, em termos de fidelidade à doutrina dos espíritos, implica numa escritura que ele traz do mundo espiritual e daqui também da Terra, e de uma certa visão transcendente dos fatos históricos que ele nos coloca para a gente ter consciência. Então ele pergunta a Tiradentes como ele se sentia, o que ele tinha a dizer do que ele vivera. E ele, muito humilde, diz assim:
pensando, não triste, não com pesar, mas dizendo assim, os meus sonhos, logo depois eu vi, eles eram muito maiores do que aquela circunstância histórica. Embora fosse válido o que a gente fizesse, mas não havia condições naquele tempo histórico, naquela conjuntura cultural, naquele momento político, não havia condições de serem satisfeitos meus sonhos, meus ideais, não havia. Mesmo hoje, porque os meus ideais não são só daquela forma, são ideais que buscam o mais profundo sentido humano da vida e do cristianismo que cada um deve ter, no sentido de buscar a esfera do Cristo, a esfera crística, buscar as respostas que Jesus aponta em termos de sentido. Porque a gente sabe que a gente é capaz de viver qualquer sofrimento, diz aquele psicólogo Viktor Frankl, que viveu nos campos de concentração, desde que ele faça sentido. Então, o sentido espiritual. Então, é possível que a gente aprenda a dar sentido espiritual para a nossa vida, para os nossos dilemas e mesmo para os fatos históricos. É isso que o Espiritismo traz também. Uma visão que mostra que nós somos espíritos. E então Tiradentes ali respondendo, os meus ideais são sonhos de gente, de alma que quer ser feliz, de fraternidade universal. São sonhos que as pessoas não poderiam responder naquele momento, daquelas formas, até hoje também não poderiam. E ele diz, até hoje o Brasil não é independente. De que independência ele fala? A gente pode se perguntar. A independência, talvez, aqui sou eu falando, que ele aponte é uma independência de determinados limites opressivos, que são nossos impulsos inferiores, certamente. Porque já naquele tempo, era ideal do Tiradentes acabar com o escravismo negro, sonhar com uma república igualitária. Então ele diz, até hoje, esses ideais devem ser acrescentados à ideia de sermos espíritos e de termos um Cristo que nos conduz para uma fraternidade infinita, infinita. Então vamos nessa, vamos pensar um pouco o que esses ideais acendem, esses ideais que se inspiram em Cristo, porque essas pessoas se inspiravam em Cristo também, coisa que foi pouco divulgada e falada. Em que esses ideais acendem nossos sonhos de humanidade? Em que? Vamos ver se a gente está tendo a coragem de enxergar sonho, esperançar nestes momentos difíceis em que se vive nos coletivos da nossa sociedade. Vamos apostar neste esperançar que Tiradentes nos ensina e tantos outros. Muita paz.